Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou feliz em estar aqui mais uma vez para falar para vocês um pouco mais sobre o livro de Deus, né? E também pedir antes para você que assistiu no meu canal ou está ouvindo essa mensagem, possa dar um joinha e se inscrever no canal, né? Fazer algum comentário e ativar o sininho para você sempre receber os nossos assuntos que nós estamos colocando no canal, né? Para você ficar mais inteirado sobre a Bíblia Sagrada. E hoje eu gostaria de falar sobre qual a nacionalidade do anticristo, né? O anticristo será um judeu ou o anticristo será um gentil? É bom dizer que gentil é qualquer pessoa que não seja judia, que não seja judeu, que não seja de Israel. Ele é um gentil, né? Gentil, como o próprio nome diz, é das nações. Então qualquer pessoa que não seja judeu é gentil. É bom se dizer também que algumas pessoas dizem, inclusive hoje, alguns autores dos livros, e também os pais da igreja, eles diziam que o anticristo será um judeu. Por que um judeu? Porque os judeus, eles acreditavam que um judeu surgiria da tribo de Dan, em que se tornaria o anticristo, se tornaria o terror dos seus irmãos. É interessante falar que Irineu, o pai da igreja que viveu aproximadamente 120, 130 até 202, ele acreditava que o anticristo seria um judeu, né, da tribo de Dan. Ele argumentava, baseado em Jeremias 8,16, aliás, é 8,16 mesmo. 8,16. Jeremias 8,16, que diz assim: já desde Dan se ouve o respolegar dos seus cavalos, toda a terra treme a voz dos guinchos dos seus fortes, e vem e devora a terra e a sua abundância, e a cidade e os que habitam nela. Então o profeta Jeremias está falando que desde Dan, né? Desde Dan que aconteceria essa devastação dentro do estado de Israel. Daí o que o São Irineu acreditava? Que seria o anticristo um judeu. Ele também argumentava que em Apocalipse 7:4 a 8, não aparece na lista das tribos de Israel, não aparece a tribo de Dan. Aí então, o que o Irineu acreditava? Que pelo fator de não aparecer a tribo de Dan, era porque o anticristo surgiria da tribo de Dan. Então essa tribo seria uma apóstata, ou seguiria a apostasia durante a grande tribulação, seria uma das tribos apóstatas. Então é interessante dizer também que Dan, ele argumentava também isso, foi a primeira tribo a se desviar no capítulo 49, aliás, em Juízes 18, a gente lê que a tribo de Dan foi procurar outra herança. Aquela herança que ela foi procurar não estava dentro dos registros, né? Ela achou do que Deus tinha preparado para elas. Então eles acharam aquela herança que eles recebiam muito pouca e foram atrás de uma herança. Encontraram lá uma cidade mais ao norte, que eles colocaram o nome do pai deles, Dan, e levaram um sacerdote de Mical para servir a eles como sacerdote da tribo de Dan. Então foi a primeira tribo a se desviar ao chegar na cidade santa. Aliás, na cidade não, na Terra Santa, ou na Terra Prometida, que é Israel. É interessante nós vermos também que quando, isso é Gênesis 49:17, quando Jacó estava abençoando seus filhos, estava dando as bênçãos das tribos, ele se lembrou de Dan e ele diz: Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Aí no 18 ele diz: a tua salvação espero, ó Senhor. O que o Jacó, alguns escritores dizem, é que Jacó, ao perceber
a maldade ou o anticristo da tribo de Dan, aí então ele diz assim: a tua salvação espero, ó Senhor. A gente vê que é uma palavra exclamativa, né? Ele grita, ele implora ao Senhor que se lembre, né, dele, né? Por quê? Porque ele viu a maldade, segundo esses pesquisadores, do seu descendente, que era o anticristo. Meus irmãos, é interessante dizer também que Jacó o compara com uma serpente que está à beira do caminho e morde os calcanhares do cavalo, né? E faz cair o cavaleiro, né? Ora, logo ele está comparando essa tribo com uma tribo traiçoeira, né? Aquela coisa toda, né? Como eu já falei, foi a primeira, ao entrar na Terra Prometida, a apostatar, servir a outros deuses. Bom, esses, resumindo, os argumentos do que o anticristo será da tribo de Dan. Os contra-argumentos. Os contra-argumentos são bons também, né? Porque o anticristo não será da tribo de Dan, porque o anticristo não será um judeu. Vamos a contra-argumentar agora. Contra-argumento é que, primeiro, a gente pode citar que Antíoco Epifânio, aquele que proibiu o culto divino, aquele que Daniel falou, né? O conta pequena do Antigo Testamento, o anticristo do Antigo Testamento, ele proibiu o culto, ele profanou o santuário, ele pegou uma porca, matou e aspergiu o sangue da porca num altar de adoração, no altar em que os judeus sacrificavam a Deus. Se ele achou pouco, diz o historiador que ele saiu no lugar santo espargindo, né? Mandou espargir o sangue da porca no lugar santo. Então ele profanou o templo, né? E esse elemento, ele era um gentil, ele era da Síria, né? E ele viveu aonde? No século II antes de Cristo, ali por volta do ano 160 aproximadamente, né? Antes de Cristo, né? Antes da era cristã. Então esse elemento, ele era o anticristo, esse anticristo do Antigo Testamento, ele era um sírio, não um judeu. É interessante dizer também que em 17:15, né, vamos ler primeiramente 13:1. O que o João vê? João, ele estava ali e ele viu na sua visão da noite, ou na sua visão do dia, não sei que hora foi, mas ele viu na sua visão que a besta, ela emerge do mar, né? Lógico, para você interpretar o livro de Apocalipse, você tem que perceber que quando fala de mar, fala das nações. Quando fala de terra, fala de Israel. Então João, ele vê uma besta emergir ou subir do mar, né? O mar que ele está vendo ali é o Mediterrâneo, então é o mar das nações, o mar dos povos, né? O mar dos povos. Esse mar foi que fez surgir o anticristo. Então é provável, pela revelação divina, provado que o anticristo será um gentil e não um judeu, né? É interessante dizer também que 17:15 de Apocalipse diz assim: e disse-lhe, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões, e nações e línguas, né? O anjo diz para João. Desculpa. Então, e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões, e nações e línguas, né? Então é interessante nós perceber isso, né? Que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então o anticristo surgiria das nações. E é interessante também nós dizer que o mar também pode ser a natureza satânica, demoníaca do afilhado de Satanás, né? Onde nós podemos ver isso? Ora, a gente pode ver isso também a gente pode ver isso também em Apocalipse 17:8, né? Para a gente não tomar muito tempo. Apocalipse 17:8, depois vocês veem aí. Mas também o mar, amigos,
O mar, ele representa isso, ele representa o abismo, pode representar o abismo, pode significar também que a natureza do anticristo é a natureza satânica, provinda de Satanás, do abismo. Então é isso, né? Então o anticristo possivelmente será um gentio e não um judeu, né? O importante nós falar também que Daniel fala em 7:25 sobre a profanação do templo. Diz que o anticristo invadirá Israel, né? Ele vai perseguir o povo de Israel e ele vai profanar o lugar santo, o lugar santíssimo. Então é pouco provável que esse camarada vai perseguir o povo de Israel, vai ser um judeu. Por quê? Porque sempre quem perseguiu o povo de Israel para exterminar, para matar, foi um gentio. Exemplo, Faraó era um gentio. Aí depois eles caíram na mão de quem? Da Síria, um rei gentio. Depois caíram na mão de quem? Dos babilônicos, um rei gentio. Tanto Assurbanipal da Síria como Nabucodonosor da Babilônia eram gentios. Depois ele caiu na mão de quem? Eles caíram na mão dos persas. Ciro era um gentio. Depois caíram na mão de quem? Dos gregos. Alexandre o Grande era um gentio. Depois eles caíram na mão dos romanos, Pompeu, em 60, um gentio. Depois passou para César, gentio. Depois passou para... Certo que o templo foi destruído por Vespasiano e Tito, um gentio, né? Então, como diz o 21 e 24 de Lucas, né? Que diz assim, 21 e 24, vou procurar aqui. 21 e 24 diz assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Logo, o tempo dos gentios, então, esse governo que vai surgir também no anticristo, será um gentio. Então, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, e que Deus possa usar a vida de vocês também, para levar suas boas novas de salvação aos que não conhecem a Deus. Amém.